gente, tudo bom? Vamos falar mais um pouquinho sobre Os Miseráveis. Bom, paramos na página 600 e estávamos diante de uma situação bem tensa. Nós temos então Jean Valjean dentro de uma cova e o pai Fauchelevent ali desesperado para tentar tirar ele dali antes que ele morra de verdade. Passado então todo aquele momento de tensão, Jean Valjean consegue sair dali, Fauchelevent o tira daquela cova. Ele tinha desmaiado, né, porque estava ali preso, terra jogada por cima dele, passou mal ali, desmaiou. E aí pai Fauchelevent e eles saíram dali, ele foi até a casa daquele novo coveiro, entregar aquele cartão, que o coitado estava desesperado procurando em casa, já tinha brigado com a esposa, com filhos, com todo mundo por conta do cartão. E aí ele fica super aliviado quando o pai Fauchelevent chega lá e fala: ó, tá aqui, você tinha derrubado, a hora que você saiu eu vi que tava lá no chão e tal. E aí o cara: ah não, agora eu que pago o próximo trago, e fica de boa lá com o vozinho lá, feliz que tinha achado o bendito do cartão. Então o pai Fauchelevent e Jean Valjean vão até a irmã lá conversar, ao que ela conhece. Então Jean Valjean, ele adota um outro nome falso. O pai Fauchelevent inventa toda uma história dele ser irmão dele, daí tudo que ela vai perguntando para Jean Valjean, o pai Fauchelevent vai inventando toda uma história sobre ele. Então agora Jean Valjean não se chama novamente Jean Valjean. Jean Valjean agora passa a se chamar Ultime Fauchelevent, que era realmente o nome de um irmão que o pai Fauchelevent teve aí na vida dele de verdade. Ele passa então por essa entrevista ali com a irmã, nada falando, só o pai Fauchelevent respondendo tudo. E é apresentado Cosette a essa irmã, ao que ela vê a menina e ela acha: ah, ela vai ser feia, então vou aceitá-la aqui no convento. Aí essa parte ali que a irmã fala então, né, a prioresa: a mais forte causa determinante para a admissão fora a observação da prioresa sobre Cosette, ela será feia. Pronunciado este prognóstico, a prioresa imediatamente fez amizade com Cosette, dando-lhe lugar no internato como educanda de caridade. Isso tudo era bastante lógico. Por mais que não houvesse espelhos no convento, as mulheres têm consciência de sua fisionomia. Ora, as moças que se sentem bonitas dificilmente tornam-se religiosas, sendo a vocação bastante comum, na razão inversa da beleza, espera-se mais das feias do que das belas. Daí a inclinação pelas feiosas. Então, por esse motivo aí que ela é aceita então no convento, aceita lá no internato, e eles começam a viver ali aquela vida. Então Jean Valjean tem alguns horários que ele consegue ver Cosette, alguns momentos ali que Cosette desce até o jardim, fica com ele, e fica ele, pai Fauchelevent, cuidando ali do convento, do jardim. E aí o pai Fauchelevent, ele tinha um sino que era colocado no joelho para que quando ele estivesse por ali, as irmãs conseguissem escutar o barulho do sino e se afastarem dele. E assim foi colocado um pro Jean Valjean também. E ele observava a Cosette ali ao longe, via ela brincar com as outras meninas. Cosette começou a viver como uma criança normal mesmo, não aquela vida de escrava que ela vivia com aquela família lá, com os Thénardier, né? Então ela vivia como uma criança e ele via ela sorrir, brincar, olhava o dormitório dela à noite, quando apagava as luzes, ficava ali admirando a Cosette. E em alguns momentos eles tinham para ficar juntos. E foi vivendo-se a vida daquela maneira. Aí então nós temos uma ruptura ali no livro, vamos para uma outra parte chamada Marius. Nos é apresentado um novo personagem aí, o Marius. Começamos a ver sobre a vida dele, a história dele, a família. Tem certos conflitos familiares, políticos envolvidos. Esse menino acaba sendo criado pelo avô, o pai é distanciado por esse avô por questões políticas, questões do Napoleão Bonaparte, pelo avô ser contra, o pai ser a favor. Tem todo esse conflito, tem toda essa parte histórica falando também de novo sobre o Waterloo, sobre as guerras, sobre a Revolução, sobre a pobreza em Paris, sobre as crianças que ficam na rua em Paris, qual o destino dessas crianças pobres em Paris. Então, passamos por toda essa parte ali junto com a situação de Marius, até o crescimento de Marius, a situação com o avô. Então é plantado para ele toda uma situação que o pai não é bom, que o pai, né, enfim, era uma pessoa ruim. Então ele tem aquele avô como tudo na vida dele, até que em certo momento ele fica sabendo que esse pai está mal à morte,
Ele vai até onde esse pai vive, é tarde demais, esse pai já havia morrido. Ele deixa ali um papel sobre a época que ele passou por Waterloo. E aí nós começamos a ver umas conexões ali que aconteceram e lembrar de uma situação passada. Então esse pai de Marius, que passou por Waterloo, estava em um certo pântano que teve sua vida salva por uma certa pessoa, que é o Sr. Thénardier ali. E aí, na cabeça de Marius, então, começa a dar toda uma reviravolta, porque de repente ele começa a descobrir que o pai dele não é tão ruim assim. Quando ele vai na igreja e ele se depara com um senhor lá que começa a contar para ele uma situação de um pai que ficava ali, naquele lugar sentado, admirando o filho à distância, isso e aquilo, ele começa a perceber que aquele senhor tá falando dele, e que aquele pai então não era tão ruim como foi assim pintado para ele todo um quadro desse pai ser ruim, ser distante, não querer saber dele. Aí ele começa a descobrir que teve todo esse distanciamento familiar por questões políticas, ele começa a ver sobre o avô dele e tudo mais. E aí Marius começa a ter remorso de toda a situação, pensar que quanto tempo, quantas situações que ele perdeu, que ele poderia estar próximo do pai dele. Ele começa a se aproximar dessas questões políticas, igual o pai dele. O avô descobre, eles brigam, o avô expulsa ele de casa, ele é um adolescente ainda, sem ele nem beira, vai estudar direito, começa a passar pelo pão que o diabo amassou, como é falado ali, passa necessidade. Esse avô, mesmo bravo, ama muito ele, tem devoção por ele. E mesmo em toda aquela fúria, em toda aquela situação ali que eles estão mal, ele pede para que a tia desse menino mande dinheiro para ele recusa esse dinheiro, ele tá assim na pobreza, na míngua, passando todo um sufoco, mas se recusa a aceitar aquele dinheiro do avô. E nesse tempo ali, ele conhece um grupo de rapazes que são enganjados com a política, com a revolução, com um monte de coisa e tal. E começa a fazer amizade com aquele grupo, mas aquele grupo tem ideias parecidas com a do avô dele, começa a dar todo um conflito com ele também, que ele pensa de uma maneira diferente. Aí ele está hospedado ali, de repente ele não tá mais por conta de toda a situação financeira dele. Antes de Mário sair de casa, ele começa a ter uns hábitos diferentes ali, sai meio na surdinha, começa a se envolver com as coisas políticas, vai ver escondido o túmulo do pai. E o avô dele tá achando que ele tá de namorico, tá de paixonite por aí, tá todo entusiasmado, achando que é isso. Essa tia manda um sobrinho seguir ele, o sobrinho que tem envolvimento militar ali e tal. Segue ele, descobre que não tinha mulher coisa nenhuma, que ele vai ver um túmulo, esse sobrinho não conta nada pra tia, deixa por isso mesmo. E depois esse avô descobre que ele está envolvido aí com politicagens, com coisa que ele não queria e o expulsa de casa. Ele está envolvido ali com um grupo e aí ele acaba ficando sem verbas nenhuma, né? Ele cortou esses laços com o avô e começa a ter que se virar sozinho. E ele começa a se virar sozinho, ele começa a estudar, enfim, ele passa todo o inferno ali, passar necessidades drásticas ali, tenebrosas mesmo, mas ele consegue vencer todas aquelas dificuldades dele lá. Marius então passa por todo um tormento ali, uma situação financeira bem complicada. Se almoça não janta, se janta não almoça, enfim, né? As suas roupas vão se desgastando, não tem como comprar outra. E ele tem um orgulho ferrenho ali, várias vezes a tia consegue reencontrar ele por meio das cartas, né? Essas correspondências chegam a ele, esse dinheiro chega a ele recusa todas as vezes. Um daqueles revolucionários lá continuou seu amigo, o ajudava, então ofereceu um trabalho de tradução e ele aprendeu outra língua lá para trabalhar. Um desses livreiros para quem o Marius trabalhava até ofereceu uma coisa melhor, ser assalariado, trabalho fixo, moradia e tudo mais. E ele resolveu que não, que ele queria ser livre, ele não ia aceitar aquela situação, então ele passava aquele extremo ali, ele era teimoso, né, não aceitava certas situações ali. Muito bem, ele vivia uma vida bem complicadinha. Aí ele foi morar num lugar lá, bem pobre, tinha outras pessoas que moravam naquele mesmo lugar. E ele vivia aquela vida ali bem simples, bem ali contadinho o dinheiro e foi vivendo dessa forma.
E aí ele passeava, às vezes, pela região, e um belo dia ele vê ali um senhor todo de cabelo branco e uma mocinha sentados naquela praça ali. E aquele hábito, aquele horário, torna-se uma coisa rotineira, né? Habitual de que aquele senhor e aquela mocinha estão sempre juntos aí naquela praça. As pessoas começam a falar, dado até um certo apelido. As pessoas, então, começam a se acostumar com aquele senhor, aquela mocinha sempre ali na praça, dão até um certo apelido para os dois. Marius até então não tem nenhuma inclinação romântica por ninguém, ele só vive pro trabalho, ele só vive aquela vida dele ali. Ele se acha assim muito humilde, muito pobre, que as moças não vão dar bola por ele ser daquela maneira, então ele vive daquela forma, até então não tem olhos para ninguém. E aí um detalhe, ele tem todo aquele remorso aí, toda aquela situação com o pai dele, que ele não pôde viver, e aí o pai dele falou sobre o Thénardier e ele tem todo um quê de, eu preciso encontrar esse senhor Thénardier, eu preciso ajudar, ele até tenta. Aí nós ficamos sabendo, junto com o Marius, que a estalagem lá do Thénardier veio à falência e que ele sumiu com a família, ninguém sabe, ninguém viu, saiu devendo para todo mundo. Então os Thénardier estão nessa aí. E ele tenta, de outras maneiras, ainda procurar e não encontra esse senhor Thénardier de jeito nenhum. E, como eu falei, ele vivia ali nessa casa, nessa pensão ali com outras pessoas. E tinha uma família muito pobre que ia ser despejada por falta de pagamento. Ele fica sabendo e ele vai lá e fala, pega aqui e paga, para essas pessoas não irem pra rua. E nem conhece esses vizinhos, enfim, ajuda e é isso. Voltando à situação ali da praça. Então ele começa a ir ali, ver aquela situação, ver que é uma mocinha, não é muito bonita, tá ali com aquele senhor, não dá muito bom. E passa um período que ele não foi mais, passou um longo período. Depois ele volta e aquela menina já não é feia, já não é tão menina, já tem um ares mais de mulher. E ele começa a se interessar por aquela mocinha. E ele passeia por ali, ele passa na frente do banco, ele passa atrás do banco e fica olhando. E aquela menina sempre de cabecinha baixa, falando com aquele senhor, sorrindo. E assim vai passando os dias, aí até que um dia a menina ergue os olhos, ele vê que são olhos azuis, e aqueles olhos olham para ele, eles começam aquela paquerinha. E aí a gente meio que vai entendendo quem de repente é esse senhor do cabelo todo branco e essa mocinha que já é grandinha, né? Porque essa mocinha, ela, quando ele vê ela a primeira vez, que ele acha ela bem novinha, ela tá todo com trajes assim como uma pessoa que vive no internato, de freiras e tal. E depois, essa outra situação que ela tá maiorzinha, ela já se veste de uma outra forma, mais elegante, mais bonitinha e tal, mais mulher e tal. E eles ficam naquela. Ele passeando ali, passa por frente dela, por trás, não conversam. Ele, por certas vezes, se aproxima do banco, se afasta. Aí um dia lá ele resolve sentar e fica por ali. E um belo dia, porque aquele pai e aquela mocinha sempre ficam sentados. Um belo dia a mocinha e ele levantam e começam a andar ali também. Ele fica até com medo porque eles chegam muito perto. Ele acha que eles vão chegar até ele, conversar, alguma coisa assim. Então aquela mocinha começa a andar por ali e olhar pra ele também. E aí uma situação engraçada é que um dia lá foi esquecido um lenço naquele banco. Eu acho que esse lenço é da moça. E daí ele vê as iniciais, a U e F. Aí ele fica imaginando qual será o nome dela. O nome dela é com U, tal, não sei o quê. E aí ele vai e leva aquele lenço embora e beija aquele lenço e dorme com aquele lenço. E aquele lenço não é da mocinha, é do pai da mocinha. É do senhor Utime Fachalevan, né? Do nosso Jean Valjean, esse lenço. E ele até vai até essa praça ali com aquele lenço, só que a menina olha meio censurando ele com aquele romantismo todo, com aquele lenço, e ele não entende nada, ele acha que o lenço é dela, né? E é do Jean Valjean, tá lá sentindo o cheiro do Jean Valjean e sonhando com a mocinha. Aí, Jean Valjean, que não é bobo nem nada, e bom pai que vai alguns dias sozinho para aquela praça, para ver qual que é daquele rapaz lá. E daí no que ele vai ver que tá só o Jean Valjean, ele dá no pé.
Isso não é uma, não é duas vezes. E depois ele fala, nossa, como fui besta, por que eu fiz isso? Por que eu dei tão na cara que eu tava, né, olhando pra moça? Então o Jean tirou a prova ali, né, teve a certeza de que o rapaz estava ali interessado na filha dele. Um dia, o Mário segue o Jean Valjean e a Cosette pra ver onde é que eles moram, descobre onde é a casa dela. Aí ele fica ali sondando a casa dela, tal. Eles param um dia até aquela praça, ele fica sondando ali para ver se enxerga ela. E chega um belo dia lá que o Jean Valjean e a Cosette não moram mais ali, eles deram no pé. E o porteiro, ele tá ali questionando o porteiro sobre Jean Valjean e tal. Ele fala, eles foram embora, não moram mais aí. E assim desaparece essa moça que ele tanto se encantou e ele fica ali triste que não vai mais ver. Muito bem, agora nós vamos para uma outra situação. Passa pelo caminho de Marius duas mocinhas, bem pobres, estão correndo, estão fugindo da polícia, estão falando que a polícia está perseguindo elas. Elas pedem um calhamaço de cartas, ele pega essas cartas, coloca no bolso, depois leva para casa e vai ler essas cartas para ver de quem que é, não tinha visto que era das mocinhas até então. E aquelas cartas são para remetentes e destinatários diferentes. Então, é várias histórias diferentes, mas a letra é a mesma, os erros ortográficos são os mesmos. E ele pensa, bom, uma mesma pessoa está inventando lorota para os outros, para tirar dinheiro, porque era sempre um pedido de ajuda para fulano, para ciclano, para situação isso, para situação aquilo, mas era a mesma letra, era a mesma pessoa que estava aplicando o golpe aí, se aproveitando da boa vontade e da caridade dos outros. E então, ele tá com essas cartas. Lá no quarto dele vai aparecer quem? Uma mocinha. Que é aquela mocinha que ele tropeçou lá, uma das mocinhas bem pobres, que tá com uma carta direcionada a ele, desse vizinho dele agradecendo por ele ter pago o aluguel deles e pedindo se por acaso ele não teria um pão, alguma coisa para ajudar, porque eles estão sem comida e tal. E aí, quando ele tá lendo a carta, ele vê que aquela letra é a mesma letra dos calhamaços lá que ele achou na rua. E aí ele vê que pertence àquela mocinha. Ela começa a vasculhar o quarto dele, olhar as coisas dele, mexer em tudo. Ela fala, você tem muitos livros, eu sei ler, também sei escrever. Aí ela vai lá e começa a escrever e tal. E aí ele fala, olha, isso aqui deve ter caído a hora que você correu, é seu, né? Tá aqui. Ele, que bom que você achou, a gente procurou por tudo, essas cartas. Aí antes que a gente apanhasse, a gente inventou que tinham todas sido entregues. Que bom, consegui entregar lá pro senhor lá na igreja que precisa entregar. Tinha um senhor lá na igreja que ela ia entregar uma carta lá pra pedir ajuda. E ela sai ali do quarto. E aí, Marius começa a observar lá no quarto e ele vê uma fenda. E ele começa, então, através daquela fenda, a observar esse vizinho, que é o pai dessa mocinha. E aí, essa família ali, ele começa a ver toda a vida daquela família ali que ele ajudou. E aquela família é composta por um senhor, uma senhora muito alta, muito robusta, um menino, que não está ali, mas é falado desse irmão dessas mocinhas, e duas mocinhas. E aí nós lembramos de uma certa família assim também composta. E são trambiqueiros. E estão no extremo de pobreza ali. O quarto é uma bagunça, é todo um clima sórdido, é toda uma situação caótica ali que ele vai presenciando. E aí chega essa moça que estava antes no quarto dele e fala. E ele tá vendo toda a situação, ele tá vendo ali na surdina, naquela fresta, e a moça fala, olha, eu cheguei lá, consegui entregar a carta, esse senhor me seguiu, ele vai trazer ajuda aí pra gente. E esse pai ali daquela família começa então todos os ajustes para a situação que já tá um caos ficar mais caótica ainda. Então ele vai lá e apaga a lareira, tá um frio de lascar, fala pra mulher dele deitar na cama para parecer bem adoentada. A mocinha que tá lá, ele fala, quebra o vidro da janela, vamos, quebra o vidro pra janela ali parecer, né, que tá entrando aquele frio de fora, porque a janela tá quebrada. E aquela menina contra a vontade vai lá e quebra a janela, machuca o pulso, tá sangrando, ele não tá nem aí. Ele quer que as pessoas tenham pena deles e ajude eles e não tá nem aí com o conforto ou desconforto da filha dele. A mulher também não gosta daquela situação, mas ela tá ali à mercê de tudo aquilo. Daí ele rasga um pedaço da camisa, amarra ali malemar o pulso da menina e fala, melhor ainda,
porque daí vai sensibilizar mais ainda esse senhor que vai vir aqui, vai ver toda essa situação, e a menina tá chorando em volta da mãe. Então, eles fazem todo um cerco ali, todo um cenário ali dramático, mais ainda tenebroso, e chega esse senhor junto com a sua filha. E o que Mário se surpreende é que quem é aquele senhor aqui, a filha? Aquela moça que ele estava admirando na praça, que sumiu, que ele seguiu, que ele descobriu onde ela morava, que é a Cosette e Jean Valjean. E aquele senhor vai ali ajudá-los. E aí esse senhor da casa vai falando, né, todo um drama, né, para tentar tirar dinheiro, porque o Jean Valjean chega com roupas, com mantimentos, enfim, ele não quer, ele quer dinheiro, quer bufunfo. Ele fala, veja bem, estou devendo tantos meses de aluguel aqui, minha mulher é doente, não sei o quê. E conforme esse senhor vai falando para Jean Valjean, ele vai observando que ele não é estranho. Aí ele chega para a mulher dele e fala, olha bem esse senhor, observa bem ele. E vai falando, vai fazendo todo o drama, ele reconhece. Mas até então parece que Jean Valjean não reconhece ali os Thénardier, nem a Cosette. O Thénardier ali não está mais com aquele nome, ele agora se chama Jondrette, ali, o sobrenome dele. E ele tá convencendo ali Jean Valjean que ele precisa pagar aluguel e tal, e Jean Valjean fala, olha, eu vou em casa buscar uma quantia maior, depois eu venho para lhe pagar, e eles saem dali. E Mário está desesperado, ele, né, reencontrou aquela moça, e ele sai do quarto e tenta alcançar os dois. E eu parei exatamente nessa parte, e que vocês que estão acompanhando o desafio, espero que estejam aí na mesma parte que eu, que estão achando do desafio, está legal, a história está interessante, o desafio está interessante de ser cumprido. Eu espero muito que vocês estejam gostando, peço para que vocês se inscrevam no canal, deem um like de vocês, vamos ver onde é que vai dar tudo isso, né? Então, mais 200 páginas, mais 10 dias, daqui mais 10 dias eu volto aqui. Dia 9 de março, então, 7 horas da noite, eu vou postar aqui no YouTube mais 200 páginas de Os Miseráveis. Então, vamos chegar até a página 1000. E aí vai faltar pouquinho para terminar esse livro, hein? Tem 1500 páginas. Então, vamos chegar à página 1000 aí e descobrir o que mais que vai rolar toda essa história. Está muito interessante como esses personagens estão se entrelaçando, né? E agora nós temos esse personagem novo entrando na história. E Marius tem todo um quê ali com os Thénardier, né? Porque ele acha que o Sr. Thénardier salvou a vida do pai dele, né? Então ele se sente em dívida eterna de gratidão ao Thénardier, sem nem imaginar, né? Que o Thénardier não salvou coisa nenhuma, né? Ele estava tirando o dinheiro do pai dele, por acaso ele tirou o pai do Marius ali do meio daqueles corpos, né? Não sabe que ele é um tremendo trambiqueiro. E aí temos a Cosette, temos Jean Valjean, né? Romance no ar, rumores de romance no ar aí para acontecer. Muito interessante Os Miseráveis. Espero muito que vocês estejam gostando e até o próximo vídeo. Tchau!